Alô, treinadores, preparem-se para a encrenca. Encrenca em dobro, eu já consigo sentir cheiro de treta no horizonte. Tem muita treta, porque o tema de hoje é bem polêmico entre os fãs. Chegou a hora de falar sobre a mais nova fase do anime, Pokémon Horizonte. A série finalmente estreou no Brasil pela Netflix no dia 7 de março, oficializando o início da carreira internacional de Liko e Rain, ou Roy, como você queira chamar o verdadeiro herdeiro de Ash Ketchum. E a gente vai discutir se a história conseguiu decolar de novo após um ano sendo exibida no Japão. Para quem não me conhece, eu sou o Gabe Matos, que vocês podem me achar nas redes como no Gabeverso e na Legião dos Heróis. E no meu headcanon, o Rain é o filho abandonado do Ash. E eu sou o Sir Pedro nas redes sociais, também conhecido como Sir Charizard no meu blog. Há anos que estou atualizando com guias de batalha, e eu estou ansiosíssimo para ver a mega evolução Z do Charizard. Ai, gente, não. Ninguém quer Está começando mais um Choque de Monstro! Bom, então, pra quem tá perdido e caiu aqui de paraquedas, a gente primeiro precisa explicar o que é Pokémon Horizontes. Pedro, como que tá acontecendo essa nova série? O que ela tem de diferente das outras? Bom, Pokémon Horizontes é a nova série de Pokémon, realizando o sonho aí de muitos fãs antigos que queriam se livrar de Ash Ketchum. E ela é focada numa nova protagonista, a Liko, e também seu parceiro de aventuras, o Roy, e a tripulação dos Trovonautas. É uma história um pouco diferente, né? Ela é focada em aventuras pelo mundo, e tem os seus próprios mistérios, e tá bem empolgante, né? Iniciou aí já tem quase um ano, e foi chegar na Netflix apenas no começo deste mês. Sim, eu tenho só dois avisos, então, antes da gente adentrar mais no assunto dessa nova série, que é o primeiro, que talvez você estranhe a gente falando de Roy e Rain, é o mesmo personagem. No Brasil ele é chamado de Rain, mas no exterior ele é chamado de Roy. Então a gente vai ficar alterando. Foi uma questão da dublagem, porque outro personagem já se chamava Roy por aqui. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, é só pra vocês não ficarem perdidos mesmo. E eles escolheram o pior nome possível. Foi um nome bem ruim, podiam ter brasileirado pra, sei lá, Rai, alguma coisa. É, seria perfeito, né? Se fosse um Rai, até Rod, sei lá, sabe? Boas, sei lá, era só serem minimamente criativos com isso e não colocar o nome gringo que nem faz sentido pro Brasil. Até a forma como eles escreveram, né? Porque Rain é literalmente chuva. E o treinador, ele é um treinador de fuecoco, sim, o design sabe? dele é bem fogo, sabe? Ele tem um topete de fogo na cabeça também. Sim, exato. Ele é todo um treinador de fogo, assim. E bota o nome dele de chuva em inglês. Foi definitivamente uma escolha. Mas o segundo aviso é que se você não assistiu nada, você pode ficar com a gente aqui nesse comecinho que não vai ter spoiler no primeiro bloco. O primeiro bloco a gente vai falar sobre os episódios que estão na Netflix. Então, se você assistiu eles... E se vale a pena começar, né? Também. Se você assistiu só eles, você já tá de boa. Se você não assistiu eles, nesse começo não tem nenhum grande acontecimento que vai fazer você se desligar da história se você descobrir antes da hora. Então não tem grande problema também você ouvir com a gente. Então fica nesse primeiro bloco, até pra você pegar a vibe da série. Se você não assistiu nada, você vai entender se é uma série pra você, porque ela realmente muda bastante coisa de como funcionava o anime de Pokémon até. Dito isso, podemos então começar de fato o nosso episódio. Vamos começar a discutir esse comecinho. O anime do Pokémon Horizontes no Japão, ele já tá acontecendo, vai entrar no seu terceiro arco. E na Netflix a gente já teve a primeira metade do primeiro arco, que é a partida de Liko e Rain. São 25 episódios esse primeiro arco. A gente teve até agora os 12 primeiros episódios, que acaba na parte do Arco Oliva. Então, Pedro, o que você achou desses episódios? Eu acho que é importante a gente começar contextualizando os personagens principais antes de falar mais sobre eles. Então, antes de falar sobre o que a gente achou desses episódios de fato, vamos falar um pouco sobre quem é a Liko e quem é o Rain e como que eles entraram nessa história de Pokémon, Pedro. Então, a história começa com a Liko, uma treinadora da região de Paldeia, por alguma razão indo estudar na Academia Índigo. Eu preciso, inclusive, tocar nesse ponto, porque realmente não faz sentido nenhum ela começar a história dela em Kanto. E não foi nem por nostalgia, porque a gente não chega a ver a região em si at all, sabe? Ela passa, sei lá, 4, 5 episódios em Kanto e depois eles partem por aí num balão mágico em busca de novas aventuras. Então, é estranho. Esse começo dos primeiros episódios que focam em introduzir a Liko,
eles são bem peculiares, porque apesar de eles darem uma boa ideia de quem é a personagem, que ela tem uma personalidade muito diferente do Ash, ela é uma pessoa muito mais introspectiva, e o inicial dela é o Spriga People, que era a região de Paldeia, mas ela começa numa escola em Canto, então por que ela tem esse inicial? Ninguém sabe, foi muito arbitrário. Eles botam os treinadores com iniciais de todas as regiões já conhecidas ali, né? Tipo, a menina, a colega começa com Oshawott. É uma coisa meio inexplicada, tipo, é muito jogada, e algo que a gente né? nunca viu sobre Canto também, sabe? Canto nunca foi essa região internacional. Se fosse, sei lá, Unova faria mais sentido. Se fosse Kalos faria mais sentido. Na verdade, se a gente voltar um pouquinho e lembrar da saga da Fronteira da Batalha, né? Ou da Batalha da Fronteira, aquela saga internacionalizou Canto inteira, né? Porque botaram o lugar de Hoenn dentro de Canto e jogaram um monte de Pokémon de Hoenn no mato, né? Então, tipo, tem Deoxys agora, tem uma porrada de bicho de e eu Hoenn, amava então eles deram uma muito, bagunçada quando eu era ali. criança, eu amava muito essa saga, mas quanto mais você para pra pensar nela, menos sentido ela faz. E tá tudo bem também. Mas é uma saga boa, mas assim, ali eles já deram uma bagunçada no ecossistema de Canto, né? Ali já deram uma universalizada. E aí essa academia Índigo reforça isso, né? Depois de bagunçar com os Pokémons, eles decidiram agora bagunçar com as pessoas que estão em Canto e jogam gente de tudo que é lugar. Isso não faz sentido. Ela foi jogada de Paldeia. Vamos recapitular. Ela foi jogada de Paldeia em Canto para ir embora em alguns episódios de volta para Paldeia. E ela sabe por que os pais dela tiraram ela de Paldeia para Canto? Porque ela estava correndo o perigo que os pais dela sabiam, porque eles contrataram os Trovonautas, que é essa equipe de adultos que vai acompanhar a Lico nessa jornada, pra proteger ela. Por que caramba eles não estão protegendo ela desde Paldeia? Por que ela teve que sair de Paldeia pra ser protegida de Canto até Paldeia? Ninguém sabe até hoje. Isso é muito estranho, porque tipo, eles mandam ela pra escola e aí aparentemente o lance da escola é só por autonomia, pra ela ganhar mais autonomia, tipo, sair da zona de conforto dela e evoluir como pessoa. O que eu entendo, muita gente rica, porque a Lico claramente é brasileira, faz isso. Ponto importante sobre a Lico. Ela é muito herdeira. Ela é filha de muito herdeira. artista e uma professora Pokémon. Tipo, não tem como ser mais herdeira no mundo do Pokémon do que isso. A Lico, ela é uma personagem introspectiva, ela é essa menina que ela fala que ela teve dificuldade de se conectar com as pessoas antes. Ela até menciona, na versão japonesa, ela menciona que ela era muito julgada pelas outras pessoas, mas eles meio que tiraram isso da versão ocidental, eles deixam como se fosse uma coisa muito mais que partisse dela. E no mesmo dia, praticamente, tipo, ela fica alguns dias na escola, né? Mas no mesmo episódio chega uma galera para tirar ela da escola porque ela está correndo perigo. E aí é aí que ela conhece o pessoal dos Trovonautas, que são contratados para protegê-la e escoltá-la para fora da escola. Então, tadinha, a jornada dela de autonomia não vai tão bem assim. Já acabou aí. Mas é muito curioso, porque eles são contratados para escoltar ela pelos pais dela, certo? Sim. É o que dá a entender, pela mãe, acho. Então, os pais dela sabiam que ela estava correndo perigo antes de mandar ela pra escola. Essa timeline não. Porque ela passa um tempo na escola, né? Porque o tempo que ela tá tentando se aproximar do Sprigatito, acho que não é um dia só. Eu pelo menos entendi que passavam alguns dias dentro da escola, mas. Sim, mas ficou um começo mesmo. É um episódio ruim, né? Vamos falar a verdade. O primeiro episódio é ruim. Mas o primeiro episódio ele é ruim, então assim, não dá pra confiar muito nele. É um roteiro meio bagunçado, assim, no geral. Não dá uma boa primeira impressão. Eu lembro que eu detestei assim que eu assisti. E aí, depois que ela é resgatada pela equipe dos Trovonautas, eles logo depois encontram o Roy, que é esse treinador, nem é treinador ainda no começo. Ele é essa criança super agitada, super animada, é bem o espírito do Ash mesmo. E ele tem uma Pokébola ancestral que ele encontrou. E ele descobre que nessa Pokébola tem um Rayquaza preto e brilhante. E o que motiva ele nessa jornada, a princípio, é descobrir o segredo desse Rayquaza e recapturá-lo, porque o Rayquaza foge da Pokébola logo nesse primeiro encontro aí com ele. E ao longo da jornada ele também conhece o Fuecoco e se junta à tripulação dos Trovonautas, e os dois aí, a Lico e o Roy, passam a viajar junto com essa equipe aí dos Trovonautas, enquanto tentam resolver o mistério do Rayquaza
e enfrentam os desbravadores, né? Que são os vilões aí. Nesse começo, então, é muita coisa introduzida de uma vez só. E eu acho que só ficou meio confuso, na real. Você gostou da série Horizonte no geral, certo? Hoje eu amo. Hoje eu amo demais, mas assim... Mas esse começo foi ruim. Eu acho que até quem gostou achou esse começo muito ruim. É muita informação de uma vez. Ela não é explicada de uma forma clara. Os personagens não são bem introduzidos. Eles começam muitos plots ali pra desamarrar esses plots em questão de episódios. Tipo, no episódio seguinte, às vezes, eles já querem levar um outro rumo. Então, pra mim, nesse começo, parecia que a série tava muito confusa. E se você tá começando a assistir também, talvez você tenha essa impressão. Mas a gente promete que melhora. Os meus amigos, eu tenho que meio que convencê-los. E eu ainda não consegui assistir, porque a galera ficou com uma impressão muito ruim dos primeiros episódios. Uhum. Tanto que, assim, por mais que o pessoal peça a saída do Ash, pedisse, né? Por mais que as pessoas pedissem a saída do Ash, eu nunca fui uma pessoa que odiava o Ash. Eu adorava o Ash. E eu gostava da relação dele com o Pikachu, gostava de como funcionavam as capturas, as batalhas dele. Eu era um entusiasta do Ash. Então você sair daquele personagem que definiu tanto Pokémon por anos pra essa menina que ela é toda introspectiva, que a narração interna dela é o foco, que ela não tem uma facilidade de resolver os próprios problemas de uma forma fácil, assim, uma forma proativa, sabe? Ela é o oposto, né? No primeiro episódio, a relação dela com o Sprigatito é difícil de assistir, porque você vê que elas não se dão bem, você entende porque elas não se dão bem, mas eu não dou razão pra ela, eu dou razão pro Sprigatito, sabe? Eu fico tipo, nossa, se não der pro Sprigatito, eu estaria fazendo a mesma coisa. É diferente da relação do Ash e do Pikachu, que eles não se davam bem, mas você ainda... Tipo, o primeiro episódio coloca o Ash ainda pra ser um herói e salvar o Pikachu no final, então isso redime, constrói a relação dos dois ali muito bem. A Liko não tem esse momento com a Sprigatito. Inclusive, é até um problema que isso acaba acontecendo um pouco na série, que você tem guarda-costas pra Liko, então ela perde um pouco da autonomia dela nesse sentido. Então o primeiro episódio estabelece a Liko como alguém que não é uma herói como o Ash, assim, ela não, sabe, ela não é. Ela não é nem um pouco independente, ela de fato, ela é uma pessoa que tá só com os privilégios dela, sem saber lidar com a vida, de verdade. Eu acho que ela tem uma parte, aquela questão incômoda da última protagonista feminina que a gente teve, que foi a Chloe, de Jornadas, que ela não sabia o que fazer, e a Chloe, em Jornadas, ela ficou basicamente a série inteira sem saber o que ela queria fazer. Então eu acho que quando a gente pega essa personagem que parece que tá repetindo mesmo o molde, já dá esse asco inicial. E muita coisa mudou nesse Horizontes em relação à jornada do Ash, que eu acho que causa uma estranheza no público de um modo geral, sabe? Tipo, a gente tem essa mudança drástica de protagonista, porque mesmo que eles tentem colocar a Liko e o Rain no mesmo patamar, dá pra sentir que o grande foco da história é a Liko, e eles reforçam isso ao longo dos outros arcos, inclusive. E a Liko não é uma personagem tão fácil de gostar quanto o Ash era. Mas eu achei que o Roy ele tem um impacto muito positivo na Liko. Sim. Porque assim, eu só começo a gostar dela quando o Roy entra. Total. Então, por mais que o foco seja realmente ela, a relação dela com o Roy é uma coisa que facilitou a gostar. Eu comecei a gostar da Liko por causa do Roy. Totalmente. E aí porque você tem o contraste entre eles, acaba enriquecendo mais um ao outro, né? E eles não são personagens que entram em conflito direto, não é uma relação Ash e Misty, você não vai ver briga. Você não vai ter porrada, aqui não é o BBB. A Liko, ela continua sendo introspectiva, mas o Roy, ele puxa ela para situações. Ele meio que... a personalidade dele ser tão diferente é uma coisa que faz com que o Roy seja fundamental para levar a Liko para as aventuras. Total. A Liko, eu acho que ela se enriquece muito nos outros personagens, não só o Roy, como a própria Dodge, que você mencionou brevemente, que é uma outra personagem que é introspectiva, mas o Sprigatito também. Eu acho que ele modifica muito a Liko, porque ele é um personagem ali que não tem tanta autonomia quanto outros personagens, porque, bem, ele é um Pokémon. Mas por causa disso, a Liko é meio que obrigada a se confrontar em relação ao comportamento dele, sabe? Tipo, às vezes ele age de um jeito que ela não entende no primeiro momento. E ela tem que parar e, tipo, ok, por que ele tá reagindo assim? O que eu fiz de errado? E ela começa a repensar um pouco das atitudes dela. Eu acho que o Sprigatito é muito chave pra evolução da Liko.
Mas, de primeiro momento, eu acho que ela é um personagem que pode afastar um pouco o público por causa dessa estranheza com Ash. Eu concordo que o Rain, ele conserta muito isso, mas eu acho que é muito mérito do Rain de ser mais parecido com Ash. Ele coloca um pouco o público nesse lugar mais de conforto, de tipo, ok, essa pessoa eu sei como funciona, essa outra eu ainda não entendi muito bem. E eles até desenvolvem ao longo da série muito bem a evolução da personalidade da Liko. Eu até passei a gostar dela depois. Mas nesse primeiro momento, detestável, uma lambisgoia, não queria ela ali. E é engraçado que a Liko e a Dot, elas vê a Liko curiosa pra saber quem é a Dot, descobrindo que tem uma pessoa. É legal porque a Dot vira meio que uma missão da Liko, assim, a princípio, né? Tipo, ela quer descobrir quem é essa pessoa que não sai, eu quero ajudar ela. E aí é um pouco do espelho, né? E aí fica legal, tipo, o Roy ajudando a Liko ajudando a Dot. Você tem essa relação entre eles que fica bacana, que torna... E é bem orgânico, na real. É bem orgânico. E isso é uma coisa que eu elogio, assim, nesse começo de Horizontes, porque como eles não correm muito pra fazer nada, é muito orgânico. Sim, eles têm tempo pra desenvolver melhor os personagens mesmo. As relações, elas florescem entre eles. Não é algo que nasce da noite pro dia também. Mas você tocou num ponto Sim. que eu acho que também é um outro ponto que pode causar estranheza nesse começo, que não tem uma missão tão clara quanto qualquer outra aventura do Ash. Até em Jornadas, que era uma aventura um pouco mais leve, sem um objetivo tão urgente, era uma jornada que o Ash queria participar daquele campeonato, para ser a decoração mundial, ele queria se tornar um campeão. Dessa vez a gente não tem isso tão claro. Surge o objetivo com o Rayquaza e tudo mais, vai desenvolvendo um mistério ali, mas primeiro que isso não está desde o começo. E eu acho que o que acaba fazendo essa liga para a história no começo são essas mini missões que vão aparecendo, como você comentou. Aparece a Dot e vira uma missão pessoal dali, tentar resolver aquilo. Aparece do lado do Rain, por exemplo, a gente tem a questão dele com o Fuecoco no começo, que ele tenta ajudar o Fuecoco com a questão que ele fica cantando às vezes de noite ali, que ele fica rivalizando com o Charizard, querendo aprender as coisas do Charizard. Parece que, se a gente for pensar no videogame, não tem uma missão principal tão clara nesse começo, mas vão surgindo side quests que vão levando a história. E é uma mudança de estrutura narrativa que pode afastar um pouco o pessoal, pode causar uma estranheza, porque não é como a gente entendia as histórias do Ash. Apesar das histórias do Ash, elas devagarem muito, sempre parecia que ele estava correndo atrás de alguma coisa. Ou dos ginásios, ou quando era em Alola, ele tinha as aulas dele, mas ele tinha que fazer toda aquela questão do desafio da ilha. Então, dessa vez, a gente não conta com isso tão claro. Até quando surge depois o objetivo mais do Rayquaza, eles tratam como um grande mistério. Então, a gente nunca tem a informação do que é exatamente esse objetivo. É uma coisa que é construída com o tempo. Então, o público não pode contar com isso, apesar dos personagens serem muito bem vários. A gente começa a ter um mais desenhado, assim, o objetivo, pelo menos do primeiro ano da série, com o episódio da Arboliva, né? Que fecha esse ciclo aí da Netflix. Fecha a primeira que é quando a gente conhece o conceito dos Pokémon heróis, né? E é um marco legal, porque é quando eles vão pra Paldea, aí conhecem a família da Liko, aí a gente encontra personagens dos jogos, a Noemi, o Brás. Então isso é bacana, isso é legal. Mas assim, você precisa assistir 12, 11 episódios pra chegar lá. Então não é um caminho fácil, não é. Mas eu acho, por exemplo, eu acho o começo de Horizonte já melhor que o começo de Jornadas, que eu achava pavoroso. Eu acho que Jornadas tinha a vantagem de que a gente já conhecia o Ash, precisava introduzir o Ash de novo. Então, pra gente entrar naquela história era mais fácil do que pra gente entrar em Horizonte. Eu acho que o começo de Horizontes é melhor. Não, na verdade eu nem acho isso. Eu não acho o começo de Horizonte bom at all. Porque eu acho que ele se perde o tempo todo. Parece que eles estão recalculando a rota a cada episódio. Pra mim, isso me perdeu muito. Até como você falou, até o episódio do Arboliva, parece que eles estão perdidos. Super perdidos. Eu tô vendo aqui o guia de episódios de Jornadas, né? O primeiro episódio de Jornadas é muito bom, que é o episódio do Pikachu, né? Que revela a história por trás do Pikachu. Mas depois disso, tipo assim, os primeiros 10 episódios são eles indo pra regiões diferentes e o Gol ficar pegando Pokémon.
O Ash não tinha nenhum propósito. O Ash, ele vai conhecer o... Pedro, Jornadas é sobre o Gol. Pronto, acabou. Assim. Mas... Eles fizeram depois um epílogo pro Ash pra ele ter algum destaque. Porque enquanto o Gol tava ali, ele era o maioral. Ele era o Horizonte me dá muito mais prazer de assistir. E é muito mais bem feito também. A animação tá belíssima. Do que o Horizonte. Jornadas que era um cocô. A qualidade péssima. Nossa. Tadinho de Jornada. Quem te magoou assim pra você odiar tanto Jornada? O Ash pegar uma porra de um Dragonite. Então, sabe? Pra quê? Nossa, verdade. Então foi isso. A gente escolheu o Dragonite ao invés de Charizard dessa vez. Tadinho. É que ele queria um dragão de verdade, sabe? E aí o portais de notícia. Ash finalmente pega um Dragonite. Quem esperava que o Ash pegava um Dragonite? Por que finalmente? Assim, história literalmente ninguém. Não, depois que a Iris pegou já, eu não esperava mais que ele pegasse um Dragonite, porque não precisava. Mas, repeteco. Já que tem que pegar alguma coisa, né? Não, enfim, não estamos aqui pra gongar jornadas, mas realmente a equipe do Ash em Jornadas é uma coisa meio de fanfic. Os 12 episódios já estão disponíveis na Netflix aí pra quem quiser conferir. Sim. Mas eu faço um alerta. Eu não acho que é a versão ideal pra você assistir Pokémon Horizontes. A Pokémon Company, ela podia ter aproveitado esse momento de uma série nova, de uma saga nova, pra fazer um simulcast decente, pra deixar a gente ter acesso aos episódios legendados de forma oficial, ou pelo menos ter acesso à versão japonesa das músicas. O áudio japonês está disponível na Netflix, mas o que eles optaram fazer foi uma versão americana, em que eles trocam todas as músicas de fundo, e só esse ato de trocar as músicas de fundo é uma perda imensa, porque a trilha sonora de Horizontes é espetacular. Sim. As músicas, as composições que eles colocaram no novo anime são incríveis, elas criam uma atmosfera absolutamente ímpar para as cenas, principalmente os momentos mais grandiosos, assim, de ação, e até os momentos mais delicados. Então, assim, é uma pena que a gente esteja com uma versão que não retém essa decisão artística, sabe? Essa composição de músicas que foram feitas especificamente para isso no Japão e é totalmente excluído da versão ocidental, assim. Acho que eles não estão mantendo nenhuma música, até onde eu sei. E tipo, eu não acho que isso seja uma questão da Netflix, eu acho que contratualmente ela ia querer isso, na real. Até porque eles estão fazendo um bom trabalho com o simulcast de outros animes, como o Dungeon Mesh, que tá saindo semanalmente na Netflix, dublado já. Tipo, assim que o episódio estreia já tá dublado. Então, se a Pokémon Company se movimentasse, eu acho que a gente conseguiria um trabalho incrível de exibição semanal na Netflix. Eles estão começando a fazer isso com One Piece depois de muitos tempos. One Piece tem 1000 episódios agora que a gente começou a ter simulcast na Netflix, que já tinha antes no Crunchyroll. Não é dublado, mas eu acho que é um esforço muito grande de um respeito com os fãs, sabe? Tipo, a gente não precisar esperar um ano pra história chegar oficialmente pra gente, como se a gente fosse ficar alheio a tudo isso com a existência da internet, como se tivesse perdido no tempo a distribuição que eles estão fazendo. Mas, por outro lado, eu gosto do formato de soltar Pokémon em partes, porque, por exemplo, esse início de Horizontes, ele é muito devagar. Então, lançando semanalmente, que aconteceu no Japão, eu acho que é de muita gente nesse meio aí. Mas levar quase um ano e lançar 12 episódios aí, podiam ter lançado 26, sei lá. Eu espero muito que eu espero muito que os próximos episódios eles lancem, sei lá, tipo, daqui a um mês, coisa assim. Porque não tem com que ficar segurando isso, sabe? E até porque a próxima leva de episódios, eu acho que já é muito mais interessante do que a gente teve, que já vai entrar a parte que ela dá a volta da Lico e explorar um pouco melhor quem é essa personagem, e ela fica muito mais interessante. E alguns dos meus episódios favoritos são dessa leva, né? Sério? Então, assim... nossa, eu amo, tipo... Bem, vamos deixar isso pro próximo bloco, que a gente vai já entrar nos spoilers. Tem aí uns 4 episódios que eu considero os melhores dessa saga já. Achei controverso. Enfim... Quero ver na sessão de spoiler você botar controvérsia nos meus episódios favoritos da temporada. Oxi! Eu irei gongar os seus episódios favoritos, sim. E pronto, acabou, aceite. Na próxima tem um gosto melhor. É isso, só digo isso. Você vai concordar? Bem, então vamos descobrir se eu realmente vou concordar com essa pataquada depois da escolha de treinador. Escolha de treinador. Treinadores, qual foi o primeiro Pokémon que a Lico encontrou em sua jornada? Opção A, PJ. Opção B, Rattata, ou opção C, Spearow. Vocês vão ficar sabendo a resposta no final desse podcast.
Podemos começar a sessão com spoilers? Podemos, a partir de agora, então, vocês estão avisados que teremos spoilers. Eu ia falar que a gente vai tentar não pesar muito na mão, mas não tem como falar dos próximos episódios sem entregar alguma coisa. Então, se você quer assistir assim que lançar na Netflix sem saber nada do que vai acontecer, eu recomendo que você pule pro final para descobrir o que acontece com os colecionadores e depois volte aqui para ouvir o episódio todo de novo. Mas se você está a par do que está acontecendo em Pokémon Horizontes, segue com a gente, que agora a gente vai comentar os melhores episódios. E se você tá curioso pra saber o que acontece também, antes de decidir se vai assistir, pode continuar, que a gente vai comentar muito mais coisa também. Exatamente, a gente vai falar inclusive se depois de tudo isso que a gente já assistiu, se vale a pena ou não, sabe? Porque já foram 45 episódios e já deu pra construir uma ideia um pouco mais sólida do que essa temporada tem a oferecer. Mas então, Pedro, quais são os seus episódios favoritos dessa segunda saga? Porque o próximo arco que vai sair na Netflix, ele já fecha o primeiro arco do anime de fato, que é a partida do Liko e Roy. Então ele vai avançar um pouco, vai mostrar um pouco mais da Liko, encontrando esses heróis, que são... Agora a gente pode falar com mais detalhes quem são esses heróis, mas logo assim que ela encontrar a Bolívar, que é no episódio, perto do episódio 12, eles descobrem que um grande antepassado da Liko foi um grande explorador e ele tinha 6 Pokémons muito poderosos que eles estão tentando reencontrar agora, que estão conectados com as Pokébolas ancestrais do Rain, que é aquela Pokébola preta que já estava sendo anunciada desde antes do anime estrear. E o primeiro que a gente encontra é o Arboliva, que está nesse arco inicial da Netflix. O próximo que a gente encontra é o Moltres de Galar, que vai encerrar esse arco também desse arco inicial, que vai ser a próxima leva de episódios da Netflix, que é o que a gente vai comentar agora. A gente vai falar nessa partezinha. Então, Pedro, o que você tem que falar sobre esse final do início? Então, eu adoro essa parte do anime, né? Essa segunda metade aí do arco, a partida de Liko e Roy, porque ele avança a história de uma forma muito interessante. A mitologia do herói é uma coisa, tipo, besta, simples, sabe? Não é uma grande lore revolucionária. Mas o que eu gosto é de você ter foco em Pokémons que são diferentes, Pokémons especiais. Então, assim, eu gosto dos Totem, por exemplo, eu gosto dos Alpha. Então, você apresentar um Rayquaza que é tipo, ele é preto e tem um brilho diferente, uma Arboliva gigante, um Moltres de Galar, porque esse é o diferencial dele, né? Ser de Galar. É de Galar. Galar é diferencial. Ele é de Galar. E aí depois a gente também vai conhecer o Lapras, que tem uma vibe sinistra, tem uma história no própria. Outro arco, acho que o Lapras foi meu favorito até agora. Então é muito legal você ter essa dinâmica de Pokémons que são diferentes e tem uma história por trás. E a gente vai desvendando esse mistério aos poucos, né? Por que eles estão abandonados? Qual a relação deles com o Terápagos? E então, assim, eu gosto muito disso. E eu gosto que eles dedicam mais ou menos 2 episódios, assim, para cada um. Então dá um tempo legal de você apresentar ele e ver os personagens tentando entender aquele Pokémon. E depois tem o confronto, né? Sim. Então, tipo, esse arco termina com um confronto contra o Moltres de Galar, que eu acho incrível. Eu adoro aquela batalha. E é um dos meus episódios favoritos, né? Eu fui pegar a relação de episódios, eles... inclusive, e eu fiquei impressionado que realmente tem episódios muito bons nessa parte. Eu, de fato, acho que vou concordar com você. Sim, tem. Tipo, é o arco que a gente tem mais da Dot. Que é ela saindo do quarto e indo fazer o piquenique com a galera. A Dot, só pra contextualizar quem não assistiu nada, ela é uma personagem que fazia parte dos Trogonautas. Ela tava junto com aquele grupo de adultos, mas ela é uma criança também. E a gente encontra ela primeiro como Nidotina, que é uma streamer que ela tá sempre fantasiada de Nidorina. E a Liko e o Rain são fascinados por ela, até descobrir que de fato ela tá junto da equipe ali o tempo todo. Então ela é uma personagem que tá sempre muito introspectiva quando ela tá fora dessa personalidade de streamer, e quando ela se transforma nessa streamer que ela esconde o rosto, ela se transforma numa pessoa muito extrovertida e que sabe muito sobre Pokémon. E temos aí o episódio que o Spinel aparece, que é o segundo dos exploradores aí, né? O segundo general dos exploradores. Sequestra a Liko, e aí a Dot vai... Ele chega a sequestrar a Liko, agora eu fiquei com... Acho que ele apaga a memória da Liko. Ele mexe a memória dela com aquele Pokémon de Yunova, que é incrível, que é um alienígena. Isso, Behind.
E aí a gente vai ver a Dot tentando salvar a Liquid de todas as formas, entrando em contato com a Kícera, né? Esse arco é muito que é bom. eu não... É muito bom. E o episódio, o episódio tem uma cena foda, que é a Liquid desafiando o Spinel pra uma batalha. E aí é tipo ela, o Roy e a Dot. E os iniciais estão juntos pela primeira vez lutando. Cara, a animação assim, nesse episódio cinema. É auge. O auge. É muito bom. E aí o episódio seguinte, na verdade 2 episódios depois, é a história do Fried conhecendo o Cap. E assim, é outro episódio drama que eu puro. amo. Nossa, e assim, o lance do Cap ter a motivação de voar e ficar usando o investido a trovão pra isso. E aí, a cena que o Fried sobe no Charizard e vai voar pra ver o que o Cap tá vendo, pra tentar enxergar o mundo da perspectiva dele lá em cima. E aí eles enxergam o horizonte. E aí faz esse casamento com o nome ocidental da série, né? É muito bom, é lindo. E é outro espetáculo visual. E dá uma profundidade pro Fried. Eu queria abrir um parêntese, inclusive, pra gente falar um pouco sobre quem são os Treponautas. Porque quem não assistiu nada vai estar voando um pouco agora. O que talvez seja um pouco intencional da nossa parte, para não pensar, porque eles estão sempre voando pela região no dirigível dele, que é o Valente Olivine. Valente Olivine. Ele é um dirigível que está reunindo esse grupo de adultos bem diferentões uns, que no início a gente não sabe muito bem o que esperar de cada um, mas visualmente eles já são bem diferentes. E conforme a gente vai conhecendo um pouco sobre eles, que são nesses episódios especiais, como que você acabou de falar, Pedro, do Fried, a gente vai entendendo um pouco como eles invertem algumas coisas que a gente conhecia sobre Pokémon, sobre um pouco dos estereótipos que a própria franquia criou. Como, por exemplo, a Holly, logo no arco da Bolívia, a gente descobre um pouco sobre o passado dela, que ela vem de uma família de enfermeira Joyce, ela tá um pouco quebrando o ciclo do que ela deveria se tornar, apesar dela ainda querer curar Pokémons, ela quer fazer de um jeito diferente, que é um episódio incrível. E agora que a gente tem esse episódio do Fried, a gente consegue um pouco do passado de todos eles. Porque o Fried é quem reúne a equipe, então a gente entende um pouco melhor como se formaram os Treponautas. E esse episódio é simplesmente incrível. Eu acho que todos os episódios que focam no passado deles é muito bom. E é legal porque você tem esses... Porque eles colocaram um monte de adulto na série, e aí você tem a chance de ver a vida deles antes, né? Então o Fried, ele era um professor Pokémon, ele teve uma fase que ele ficou meio entediado, assim, do trabalho, não tinha nada novo pra descobrir. Assim, imagina você ser professor, estar no mundo Pokémon, e tá tipo, nossa, que tédio, nada novo pra descobrir. Não, imagina você sendo professor Pokémon no mesmo mundo que o professor Carvalho. Não tem mais o que descobrir, já descobriu tudo, ele inventou a Pokédex, tudo acontece nesse mundo, não tem ainda isso dele. E aí ele encontra esse Pikachu que simplesmente quer voar o tempo inteiro, quer por tudo tentar sair do chão. Ele ouviu muito o Sandy Júnior quando era pequeno. Não fala nada, ele não quer pular, ele quer voar, tadinho. Eu amo que o problema do Cap é que ele simplesmente não aprendeu que se ele amarrar 3 balões nas costas, ele consegue... Todo Pokémon da franquia sabe disso. Os Pikachus fazem isso há décadas. Como que ele nunca tentou amarrar um balão nas costas dele? Tá nas cartinhas de Pokémon, nas escrituras sagradas, gente. Exato. Não... E aí o Fried, ele encontra o Cap, depois ele tem uma amiga que é a Orla, que é uma mecânica, lésbica, e ela ajuda a construir o barco. Lésbica, e ela cuida do navio, né? Ela faz a manutenção da nave. Ela basicamente faz tudo ali em termos técnicos. Tem o Murdoch, que também tem um episódio nessa segunda parte do arco. Nossa, esse é um dos meus episódios favoritos, o episódio do Murdoch, que é basicamente o passado dele com o ex-namorado dele, quando eles tentaram ser confeiteiros juntos e não deu certo, e o outro tem dor de cotovelo até hoje. Eu acho incrível que eles decidam fazer um episódio só focado basicamente um romance LGBT, sem falar pra você que é um romance LGBT, mas deixando bem claro que é um romance LGBT, até porque um dos parceiros principais do Murdoch é um Pokémon tipo fado. Não tem nada mais LGBT do que um Pokémon tipo fado, não é mesmo? Ele é super o tio gay da Dot, o tempo inteiro eles querem confirmar que ele é o tio gay. Ele é o tio gay da Dot, tem episódios depois no futuro que mostra, tipo, ele cuidando... Aparece a mãe da Dot, e ele fica, tipo, não, você tá cuidando muito bem dela, tipo, é muita relação de tio gay. Até ele com a irmã dele é muito... sou o irmão gay da família.
Ele é maravilhoso, ele é uma personagem favorita. Ele é muito... E E a ele Orla tem também um tem um Rock episódio que ela conhece O verdadeiro amor da vida Tem um dela. episódio que ela conhece o amor da vida dela, assim. Não dá certo, porque, né, vai ser um namoro lésbico à distância. Vai, mas eu acho incrível que elas se encontram ali, já se apaixonam, porque lésbicas são assim, e já tem uma proposta de morarem juntas, inclusive. Que não dá certo, porque Tem super... porque tem mais o que a Orla tem mais o que fazer. Mas ela ficou tipo, olha, vou pensar no seu caso, talvez eu volte e viva com você a resto da minha vida. Porque lésbicas são assim, seres Vai evoluídos. dar uma viajada. E assim, o Fritz talvez não seja gay, mas o Ametito, essa obsessão dele com o Fritz, nada explica. Explica assim, hormônios, ele é, assim, ele tá numa fase que ele tá ainda com os hormônios gays muito aflorados, ele não sabe como externalizar aquilo. Ele quer porque quer o Fritz pra ele, entendeu? Ele chega na história procurando um pingente. Vamos colocar um ponto aí que isso já é um pouco da parte dele, procurando uma joia pra ele. O Ametito é membro dos Desbravadores, o primeiro que a gente conhece. Sim, lá no primeiro episódio que a gente falou que ali que tava correndo perigo, foi o Ametito que foi causar intriga na escola dela. Ele foi atrás de uma garotinha na vida escolar porque ele queria pegar as joias de tia. Ele precisava das joias de tia pra ele. E aí, desde então, ele não conseguiu pegar as joias de titia, mas ele ficou obcecado pelo guarda-costas da Nico, que é o Fried, e não tem uma explicação heterossexual pra isso. Não tem, simplesmente não tem. E eles claramente têm uma relação, porque tipo, eles lutam várias vezes um contra o outro. É uma coisa pessoal, eles só se enfrentam não é entre só si, pelo basicamente. pingente, né? É bizarro, tipo, nem tem um pingente depois, o pingente vira um Pokémon e eles continuam se enfrentando. Tipo, quem liga pra pingente? E o Ametito, ele tem algo pessoal ali, parece. Não é só o pingente. Os outros membros dos Desbravadores que a gente conhece também um pouco depois, né? O Spinel, que eu mencionei mais cedo, que sequestrou a Lico e tal. Eles têm uma relação tão pessoal com os outros membros do grupo. Nem com a Lico, nem com o Roy. Mas o Ametito e o Fritz, eles querem que você ship eles com enemies to lovers. Assim, eles querem que você pense nos dois. E só pontuando um pouco sobre os Desbravadores também, antes da gente avançar mais um pouco, mas o objetivo deles acaba se ligando bastante com a história principal da Lico e do Rain, que eles querem chegar num lugar místico que está relacionado com os heróis do Lucius. Então faz sentido que eles estejam realmente obcecados em conseguir esses Pokémons. O que não faz sentido é o Ametito estar tão obcecado pelo Fritz assim. Isso daí é totalmente pessoal da parte dele. E o mais legal dos Desbravadores é que eles me passam uma vibe muito parecida com animes de Mahou Shoujo, né? Muito! Que eles têm tipo uma organização secreta, que tem um chefe secreto, e eles têm um tema sinistro, e eles competem entre si, né? Eles não são, tipo, amigos, e eles também não são alívio cômico igual a equipe Rocket. Cada um tem seu plano, tem seu modus operandi, e às vezes eles colaboram, às vezes eles se atrapalham. Eu acho isso incrível. E é muito... E o design deles também é muito bom. Sim, é muito garotas mágicas. Aqui a gente estava muito inspirado, eu vi um pouco de Sailor Moon, que foi depois de desenhar isso. Enfim, outra coisa que eu queria comentar é que finalmente acontece a primeira captura dessa temporada durante essa saga aí, que é quando a Lico captura um Ratena, né? Sim, que foi um Pokémon que no começo eu também não gostei muito. Porque eu gosto da captura e eu amo o Ratena desde que saiu. Eu detestava o Ratena. Eu gostei exatamente porque o anime conseguiu mudar minha opinião. Como você odiava o Ratena? Isso não faz o menor sentido pra mim. Amigo, ele é de... Como que alguém olha um Pokémon fofo e odeia ele? Fofo, ele é uma cabeça decepada que anda com as orelhas gigantes que se mexem, cara. Ele é bizarríssimo. A coisa mais fofinha do mundo. Não, Como você não quis dar colinho? Você acha que ele é fofo porque ele tem cores pastéis. Ele está mirando no seu lado mais homossexual. Você que não percebeu isso. Ele tem um chapeuzinho de festa. De festa, é pra dormir. Ele tem uma soneca, amigo. Viu como ele confunde? É um Pokémon que confunde as pessoas. Ele não sabe muito bem pra que veio. Mas a Lico torna ele muito mais interessante. Ele vira meio que um plot device, né? No começo eu não gostei muito, porque isso de Pokémon plot device é uma coisa que me incomoda. Ele servia pra mostrar pra Lico os sentimentos dos outros. Tipo assim, isso é perigoso. Essa pessoa precisa de ajuda. Mas é porque a Lico é muito tapada. Ela é muito tapada. Ela não tem a noção de perceber a emoção dos outros sozinha. Que é uma coisa bem óbvia. Às vezes a pessoa tá puta na frente dela e não percebe. Mas eu gostei que a Ratena, tipo, no começo ela é bem fragilzinha, bem tipo, ai meu Deus, meus sentimentos. Mas depois
ela importante tem um falar sobre episódio de sentimentos, destaque que eu tá, gostei Pedro? dela. Eu super defendo falar sobre sentimentos. Mas a Ratena era tipo assim: "Ai, meu Deus, eu sou muito sensibilizada hoje, não posso lutar." Sabe? Tipo, Não estou na Ratena, você é vibe. Pokémon. É muito isso. Eu acho que se a Nico jogasse no meio de uma batalha, ela só ia sair correndo. Fica tipo, ai não, por favor, meu sentimento. É. Ai, eu tô com medo. E a Ratena nunca lutou, né? Até hoje não lutou. Mais de 40 Não. episódios. Uhum. Mas agora ela tem uma serventia, que nesse Tá arco vendo? novo que. Não, no último arco que se encerrou agora, ela começou o treinamento de médica dela, já foi alguma coisa. Isso é verdade. Isso é verdade. E a gente também tem a captura do Roy, que foi o Wattrell. Ele já foi usado em batalha. Mas assim, ele tá esquecido, coitado. Nossa, super. Eu tinha esquecido dele, porque não foi, o Hatena não foi a primeira captura do desenho, foi o Não Atro, que ele foi o capturou muitos Wattrell. episódios antes. Só que o Atro, ele só existe, ele tá ali, entendeu? Eu fico Ele frustrado porque- teve um episódio tipo de treinamento, da dinâmica dele com o Fuecoco, que eles tinham uma rivalidadezinha. Mas o Wattrell faz tempo que não aparece. Incrível, Né? esquecível, completamente esquecível. Eu gosto muito do design dele, ele é o contrário do Hatena pra mim. Visualmente eu acho incrível. Eu adoro a ideia do Pokémon voador elétrico. E, sei lá, é algo que eu queria há muito tempo. É algo que no jogo eu achei incrível e é algo que eu acho que o anime ele só deixa passar, porque uma grande função dos Pokémon voadores no anime era procurar alguma coisa perdida quando precisava de alguma caçada, alguma coisa assim. E eles não conseguem fazer isso com o Atro, porque tem o Charizard do Fridge, que é muito melhor nisso. Então o Atro fica meio que inútil no time de Pokémon. E nem como Pokémon elétrico ele é prioridade, porque já tem o Pikachu. O Pikachu E esse que é um dos também. problemas, né? Um dos problemas de você ter o Fridge, que é um treinador que é tão Mais experiente. maravilhoso, gostoso, experiente. Tem o Charizard e o Pikachu. E homens experientes, né? Ele acaba consumindo muito do tempo de batalha do Roy e da Lico nesse primeiros 40 episódios, né? Sim, Uma coisa sim, que é às muito vezes é tempo, ruim, mas que eu também... Que é uma coisa que eu aprendi a gostar, assim. Porque no começo eu tinha muito medo de que ter tanto adulto diminuísse a autonomia das crianças. E foi exatamente o que aconteceu. Mas isso tem tornado o crescimento... Porque elas têm crescido. A gente vê esse desenvolvimento nelas. Então, Sim. o último episódio que eu vi... Que não foi necessariamente o último que passou, que foi, sei lá, o 43. A gente tem um momento em que os desbravadores confrontam o Roy e a Nico, e eles não ligam pro Fridge. O Fridge não vem resgatar eles. Eles lutam sozinhos. Então é um momento bom pra eles. É o fim de um ciclo de precisar do Fridge pra intervir o tempo inteiro. Sim, total. Eu acho que, inclusive, o próximo arco que eles anunciaram agora, não tem nem episódio que lançou ainda, vai meio que remediar muito disso que a gente estava apreensivo em Horizontes até agora. Mas eu acho que esses episódios que eles lançaram até o momento serviu muito para amadurecer os personagens de um jeito que fizesse sentido pra gente. Porque com o Ash, a gente já tinha uma pessoa que a gente acompanhava há décadas. Ele já era um personagem que amadureceu muito, não só dentro da história, mas com o público também. Com esses personagens novos, a gente não tinha isso. Eles são crianças, eles precisavam agir como crianças nesse momento muito inicial. E agora que eles já passaram um tempo com esses adultos, que são mais responsáveis, eles meio que têm um pouco mais de noção de como agir sozinhos de uma forma que não seja completamente irresponsável. Então eu acho que no próximo arco que vem entrar, eles vão conseguir tomar as próprias decisões sem ter adultos por perto e fazer uma coisa muito coerente em cima disso. E não só são os personagens que são novos, né? A gente também teve uma repaginada aí da equipe criativa. Então, os roteiristas clássicos de Pokémon, né, da primeira geração, eles saíram com X and Y. Mas a gente ainda manteve, tipo, 3 roteiristas que estavam desde o princípio, que já estavam há mais tempo, né? Então, você tinha uma equipe nova, mas você ainda tinha as vozes que lideravam, já trabalhavam com Pokémon antes. Com Horizontes, a gente tem basicamente uma equipe quase completamente nova. Roteiristas novos. O roteirista-chefe é novo. Só tem um roteirista, mas ele entrou em jornadas e, sabe, nem foi tão assim... Ele fez poucos episódios em jornadas, na real. Então, essa mudança de ares traz uma dinâmica diferente pro anime. Até as próprias batalhas. Porque quando você vê uma batalha tipo a dos treinadores contra o Brás, por exemplo... Sim, lá no começo. No arco que até tá na Netflix, né? Ela tem uma vibe diferente das batalhas do Ash. Sabe, eu amava as batalhas do Ash, assim, não vou falar mal.
Mas você conseguia, depois de tantos anos, ficava, tipo, por exemplo, a batalha em que o Pokémon Dash apanhava, mas o Ash bolava uma estratégia pra vencer a estratégia do inimigo, e aí com um golpe ele vencia. Isso era uma coisa, assim, muito comum. Só que, ao mesmo tempo que é uma vibe diferente, você sabe que essas pessoas, eu pelo menos percebo, assim, que essas pessoas, elas são pessoas que cresceram com Pokémon. Elas ainda são inspiradas pelo que veio antes, né? É difícil você fazer algo completamente do zero, mas eu acho que eles têm conseguido transmitir bem esse ar de novidade, respeitando o que veio antes, né? Mantendo dentro ali da identidade do que foi estabelecido como Pokémon. Eu acho que muito do que a gente sente de mudança é que parece que o anime tá um pouco mais sincronizado com os jogos, sabe? Apesar desse início ele não seguir a história exatamente de Scarlet and Violet, as regras dos jogos parecem que estão se aplicando mais no anime, inclusive nas batalhas, que é algo que nesse começo me incomodou um pouco, só no sentido de que ali o Kill Rain ficaram um pouco dependentes de ajuda externa, porque os Pokémon deles sabiam muito poucos golpes, mas no começo dos jogos é assim que acontece mesmo. Então, acho que essa repaginada, ela foi meio que... Esse começo, ele funciona um pouco como uma preparação para uma adaptação um pouco mais próxima dos jogos que a gente deve ver no próximo arco. Eu não sei se eles estão tão mais feios assim. Eu lembro que na Batalha do Brasil eu achei umas coisas estranhas. Mas eu relevei porque, tipo, depois de 30 anos de Pokémon seguindo regra de jogo, eu até entendo a dinâmica do anime é diferente. Tipo, batalha de jogo você vence com 2 golpes, não dá pra fazer um anime assim. Você tem que criar umas situações, tipo, até na própria luta recente da Dot com a mãe dela, eu achei que isso foi um espetáculo, isso foi absolutamente... Que o Quax, o auge da temporada foi... A luta foi ótima, mas assim, teve uma hora que eu fiquei tipo, porra, esse The Lycanroc tá desvencilhando muito fácil dos ataques calma lá. Esse episódio não é parâmetro pra nada. Porque essa luta ela foi escrita pra ser uma metáfora, cara. Muito bonito. Sim, mas você entende o que eu quero dizer? Tipo, a linguagem narrativa, eu entendo. Ela vai sobrepor a mecânica de jogo sempre. Porque o importante é a história ser bem contada, e eu super relevo isso. Sim, esse episódio que você mencionou, inclusive, ele já faz parte do segundo arco, né? Que é o brilho de Terápagos, The Sparkling of Terrapagos, e vai do episódio 26 ao 45. Esse arco acabou de se encerrar no Japão, então tudo que a gente tem até agora da história fecha nesse arco. E eu acho que esse episódio que você mencionou, que é a luta da Dot com a mãe dela, pra mim foi um dos mais inteligentes, que eu não tava dando nada pra esse episódio, nada. Tipo, a mãe dela chega do nada querendo levar a garota de volta, porque aparentemente ela está com os Trovonautas, era só um teste para ela tentar sair um pouco do casco dela, e a mãe dela nem esperava que fosse dar certo, só que deu. E a Dot, nesse momento, tem que se impor, e o jeito que ela se impõe é com a batalha Pokémon, porque é uma coisa que a anime tentou falar esses anos todos, e eu acho que nunca foi tão verdade, que os treinadores conseguem conversar, conseguem se entender melhor com as batalhas. E essa batalha foi uma prova viva de que isso pode fazer sentido se os roteiristas saberem como escrever uma boa batalha. Eles souberam como escrever. Apesar dessa diferença aí, né, dos nomes, que a gente sai da partida de Lycanroc pro Brilho de Terápagos, eu tenho muita sensação de que, tipo, o Brilho de Terápagos só tem esse nome porque Terápagos aparece e se torna um personagem recorrente. Ele nem é tão importante. Um personagem assim, que eu pessoalmente não gosto, acho ele chato. Péssimo. Não acho ele bonito, não acho ele legal. Mas é um arco que continua nessa vibe de desenvolver tudo que vem do arco anterior. Então, se a gente tem a Rattena capturada no arco anterior, agora a gente vai ter um episódio pra ela se desenvolver mais, aprender um golpe. Eu acho que essa distribuição que eles fazem dos episódios pros outros personagens é bem legal. E são tantos personagens atualmente, né? Até a tripulação do Valente Olivine tem vários Pokémon que vão ganhando episódios próprios e a tripulação vai aumentando. E eu acho que isso enriquece o universo e dá pra eles desculpa pra ter mais coisas pra trabalhar a longo prazo. Fica um pouco a vibe de Sun Moon, que era muito Slice of Life, né? Que era muito Slice of Life. Era 100% Slice of Life. Então, Horizontes tenta manter essa vibe Slice of Life, né? Então, de vez em quando, você vai ter um episódio que é sobre algum problema dentro do navio que está sendo causado por algum Pokémon que é parte da tripulação. Então é bem legal, eu tô gostando muito disso. Eu acho que a gente teve aí arcos recentes pro
pros Pokémon aprenderem ataques novos, né? A gente conheceu a história da Sprigatito. Que eu achei muito bem desenvolvida e ainda resolve algumas questões que o anime nunca deixou tão claro assim, tipo, de onde vem o Pokémon inicial. Na verdade, ele explicou certo. Teve aquele episódio sexta temporada do Madkip. Pelo amor de Deus. Não. Como que você foi esquecer o episódio de 2004? Não conta. Eu lembro, porque é do Mudkip, que é um dos Pokémon favoritos. Minha próxima tatuagem vai ser o Mudkip. Mas eu acho que a explicação já tá desenhada, inclusive. Vai ser o Mudkip de óculos escuros numa boia de praia, curtindo o verão. Mas eu acho que essa fez mais surpresa que isso foi explicado, sabe? Até pra explicar por que raios a Lico tem isso. Sim, isso que eu gostei, porque eu fiquei assim, mano, antes a escolha, o treinador poder escolher o Pokémon, gerava toda uma situação de você poder criar o vínculo, sabe, de mostrar eles fazendo amizade. Ali ela, tipo, tá na escola, aqui está o seu Sprigatito. E eu fiquei, mano, que é isso? Que mundo corporativista é esse? Usar ele sim, pronto, acabou. Tipo, toma o seu inicial, receba. Sabe? E aí a gente entende que porque a Lico fala que houveram várias entrevistas, mas isso não foi bem elaborado no primeiro episódio. Então, aí a gente vê como que foi um pouco mais essas entrevistas, vê que o Sprigatito gostou da Lico, e isso ajuda muito, né? Você entender melhor como foi essa entrega, não foi uma coisa desumana, né? Uhum. Esse foi um dos seus episódios favoritos dessa época? Esse da Sprigatito? Não. Quais foram, então? Nossa, falou tão bem no episódio, depois bombou aí. Tá, olha só. Do primeirinho arco lá, os meus favoritos são o que o Fried encontra o Pikachu voador. E os episódios da mina de Galar e o episódio dos treinadores salvando a Lico do Spinel. Dessa segunda parte, eu gosto dos episódios da Lapras. Gosto eu adorei que, tipo, porque assim, agora eu já fico esperando o Pokémon Herói aparecer. Eu não fico simplesmente, tipo, vai ter um Pokémon. Eu já fico, qual vai ser o diferencial dele? O que ele vai fazer demais? E aí eles me apresentam um Lapras, que é um pirata, que coordena com os outros Pokémon pra poder roubar comida das embarcações. E assim, eu saquei a reviravolta um pouco perto do final do episódio, né? Porque tem um lance... Porque eles te levam a fazer essa conclusão sozinho. Nossa, e eu achei que eles fazem isso muito bem. Eu não sou tão inteligente quanto você, gente. Não, não é nem inteligente. É sério que eu fiquei tipo... pelo amor de Deus, que eles vão fazer uma recriação simples assim do Monstro do Lago Ness. Foi alguma coisa aí lá pra fazer isso? Não, tipo, eu não imaginei que eles fossem pegar e fazer o Lapras ser um criminoso. Mas eu fui vendo, mano... Essa neblina é do Lapras, mas por que ele tá fazendo isso? Aí depois eu vi que eles estavam... que era pra roubar a comida. Mas eu não esperava, achei que, tipo... Porque quando eu vi os títulos do episódio, tipo, os pensamentos de Lapras sobre seus companheiros, eu tava imaginando algo assim, nossa, vai ser sensível, a Ratena vai ter muita coisa pra sentir. E de repente, tipo, somos criminosos do mar. E eu amei isso, amei o lance dos piratas. Foi incrível. E não lembro de ter muita batalha, assim, especificamente, igual no episódio do Moltres, mas você tem eles bolando estratégias pra conseguir sobrepor aos piratas Pokémon, né? E então, assim, foi um episódio que eu gostei muito. E eu amo depois a aparição do Rayquaza nesse arco, assim, surpresa. Eu acho tão bobinho. Mas, meu Deus, o drama que isso gerou, o Roy querendo ir lutar e o Fried tendo que segurar ele, e aí o... Então, mas pra mim não pega esse drama, porque tipo, eu sei que o Roy não vai conseguir fazer uma coxinha no Rayquaza. Sim, mas o drama é justamente porque o Roy, pelo menos no meu ponto de vista, era tipo assim, meu Deus, Roy, para, você tá se colocando em perigo. Menino, seu doido, não se machuque. Então, assim... nosso bebê, a gente tem que proteger. Sim, tem que proteger com todos os custos, né? Então, assim, eu amei esse momento. E... Agora, o outro episódio também que eu gostei muito foi o da Tinka-Tink. Amei a aparição da Tinka-Tink. Amei a relação dela com a Dot. Ela capturou o Tinka-Tink. Os que eu mais gostei dessa leva, na real, foi o episódio que o Fuecoco, ele tá lá bem bandidão com o Scrocorok e o Crocodile. Maravilhoso, também amo. Não esperava nem um pouco isso dele, eu achei incrível.
E eu gostei muito do episódio que tem tráfico de Pokémon, que eu acho que foi para um caminho sombrio da franquia de um jeito bem maduro, bem realista. Tipo, eu consigo ver traficantes de Pokémon existindo daquela maneira que foi apresentada, sabe? E ao mesmo tempo foi o episódio, quer dizer, foi o episódio do Brambling. Qual foi o Freed? Eu gostei muito desse episódio também. E ele, tipo, fala disso, mas ele também é divertido. E é um outro episódio que explora a relação do Freed com o Cap, né? Porque eles brigam, e aí a Liko fica tentando entender a dinâmica dos dois. É um episódio muito divertido. E eu amo que a Liko, ela fica observando os dois, porque ela tem que fazer um trabalho pra escola, né? Sobre alguém que ela admira. E eu achei muito fofo ela escolher o Freed. E faz todo sentido. Foi bem fofo. Eu gostei também do episódio do Freed, agora que eu lembrei, que foi quando eles foram enganados por um charlatão que era amigo da avó da Liko. E o Freed, que era pra ser o adulto responsável, ele cai num golpe ridículo. Sabe o que eu amo nesse episódio? Eu amo a cena que eles estão perseguindo o bandido, e aí o Freed monta no Charizard e passa nas barracas, e aí destrói tudo. E aí os vendedores fazem ele parar e catar melancia por melancia junto com o Charizard. Com um adulto responsável deveria fazer. Pelo amor de Deus, eu ri tanto nessa cena. E aí, tipo, o Charizard com a cara assim de puto de ter que fazer isso. Mas, tipo, eles realmente vacilaram ali. Muito, mas foi icônico. Bem, antes da gente começar então a falar o que a gente espera do futuro desse anime, pra encerrar então com o último bloco, vamos entrar no segmento de segredos da Pokédex. Então, o segredo da Pokédex de hoje está relacionado ao Pokémon que está tendo muito destaque nessa temporada, que é o Cerulege, que é o Pokémon principal do Ametito. E o que é legal sobre o Cerulege é que ele, além de ter um design bem bacana, é que ele também é um poço de rancor. Isso tem relação com ele ser um Pokémon fantasma, né? Então, por exemplo, as chamas dos braços do Cerulege, elas queimam com ressentimento de um guerreiro que caiu antes de completar a sua missão. E a armadura do Cerulege, ela também é coberta de rancores. Então ele é um Pokémon que ele é muito... ele carrega esses ressentimentos, tadinho, de não ter conseguido cumprir sua missão, de ter sido derrotado antes do seu objetivo final. E é combina muito com o Ametito, né? Combina total com o Ametito, né? Se a gente para pra pensar, é o Pokémon perfeito pra ele. Ele é rancor puro. Ele é rancor puro. Mas um Pokémon maravilhoso, então por mim, tipo, que ele queime sempre com muito rancor. Porque eu vou continuar evoluindo meu Charcadet pra ele. Estamos aqui pra passar pano pros Pokémons rancorosos. Não é só Pokémon fofinho que tem espaço aqui, não. Exatamente. E ele corta os inimigos sem piedade. E é isso que a gente quer ver no fim dos dias. Queremos. E ele me lembra muito o Mega Man, por algum motivo assim. Ai, total. Ele tem um design perfeito. Ele... que é tipo... Eu espero perfeito, que é um dos meus jogos favoritos. E como ele é um Pokémon recente, a gente ainda deve ver mais segredos da Pokédex com ele no futuro, né? Porque Pokémon Fantasma, eles adoram servir coisas misteriosas e nefastas e obscuras. Então, falando de mistérios e coisas assim que a gente ainda não sabe muito bem o que está acontecendo, vamos falar então do futuro dessa saga. Acabou de se encerrar esse segundo arco, e o terceiro arco é a estreia de Terrace Town, que vai começar no episódio 46 e que vai, tipo, virar de ponta cabeça como o anime está funcionando até agora. A gente vai parar de ter essas aventuras semanais deles voando por aí, sem um motivo muito claro, tentando encontrar os heróis. E vai ser a Liko e o Rain indo pra escola. E a Dot também. Era o que o primeiro... E a Dot também, indo pra escola, que era o que o primeiro episódio se propunha fazer e desfez muito rápido. Mas dessa vez eles vão pra aldeia e vai seguir uma estrutura mais parecida com o jogo. Eu acho que a motivação pra esse arco, ela vai ser dada nos 3 episódios finais do último arco, que eu não vi ainda. A gente não assistiu, também não assistiu. Mas faltam só essas 3 pra mim, inclusive. Pela prévia, eles falam que o objetivo deles irem pra escola é aprenderem mais sobre o fenômeno Terastal. O que faz sentido porque o Ametito ganhou uma orbe lá, né? Uma orbe Terastal. Sim. Num dos episódios que ele tá treinando com o Hamber, né? Que é o mordomo / segundo chefe dos desbravadores. Então faz sentido que, tipo, agora a coisa tá séria e os treinadores precisam ficar mais fortes.
Então a Liko e o Rain, eles vão pra escola junto com a Dot. E a gente sabe que eles vão ter que enfrentar os líderes de ginásio com o objetivo de dominar o poder do Terastal. Mas eu acho que também abre uma possibilidade aí da gente ter as outras duas missões, né? Tanto a missão de enfrentar os titãs Pokémon, quanto da equipe Star. Então, assim... Então, eu não sei se eles vão se aprofundar na equipe Star, só porque já temos uma equipe de vilões, eles vão estar presentes nesse arco, eles vão invadir a escola e vão fugir de alunos. Então talvez eles possam tentar adaptar usando eles. Mas a equipe Star não são vilões de verdade, eles são alunos incompreendidos. Então dá pra você inserir isso de alguma forma, já que você vai apresentar a escola. Você vai trazer a Noêmia de volta. E como são 3 protagonistas, né? Eu acho que seria legal se, tipo, a gente... Porque, assim, 8 ginásios pra Liko, pro Roy e pra Dot, fica poucos ginásios pra cada um. Então, se você dá a chance deles enfrentarem os titãs, por exemplo, conhecerem o Arven, né? O problema do Arven é que a história dele é muito ligada aos professores Sada e Turo. Então, eu não sei... Professora Arca no Brasil, né? Professora Arca e Turo. E que eu não sei se eles vão querer entrar nisso. Eu acho que esse especificamente não, até por causa dos Pokémons heróis, sabe? É um conceito muito parecido com Pokémon herói, que são grandes e não sei o que, com o dos Pokémons que aparecem no arco do Arven. Que tirando o Pokémon Paradoxo que aparece ali no meio, são só Pokémons tipo, grandes e diferentes, sabe? O motivo pode ser diferente para eles terem esse poder extra, mas eu acho que caçar esses Pokémons pode ser meio repetitivo. Então, minha única esperança é mesmo ter mais batalhas com a equipe Star. Mas inicialmente... Mas a equipe Star faz muito sentido aparecer, porque a Penny já aparece na prévia. Aparece ela rapidinho ali. A Penny aparece na prévia? Aparece, então se ela tá ali é porque, né, faz sentido que tem um papel para ela. E os desbravadores também vão se filtrar na escola. O que eu tô bem curioso pra ver, porque assim, a Liko e o Roy não são bestas como o Ash era pra não reconhecer a equipe Rocket. A Liko é um pouco, vai. Nem tanto, não no nível do Ash e companhia. Tipo, ok. Liko e Roy talvez caíssem nisso. Mas a Dot, jamais. A Dot olhar pra cara deles e falar, tipo, que palhaçada é essa? Pois é, então assim, a não ser que seja uma coisa meio X-Men Evolution, que os vilões e os heróis estudam na mesma escola e todo mundo convive socialmente, entendeu? Faz harmonia. Mas eu tô Quase no BBB, não é mesmo? Eles não se entendem, mas estão ali. Apesar de que essa escola de Paldea, os alunos ficam mais tempo fora dela do que nela, né? Então, às vezes, eles nem vão para as mesmas aulas. Mas eu tô muito feliz. Nem vamos encontrar, basicamente. Porque os jogos Scarlet e Violet, apesar de serem horríveis mecanicamente, tem alguns dos personagens mais legais, assim, da franquia. Os professores, a Elite dos 4, eles têm personalidades muito diferentes, muito interessantes. Então, eu tô ansioso pra ver isso abordado no anime. E eu acho engraçado como vai ser de fato um resgate da proposta inicial da escola lá e tudo mais. Tanto que a Anne, que é a amiga da Liko lá no começo, ela vai voltar agora, parece que vai ter um papel maior. Ela aparece na prévia já com um Pokémon dela evoluído, que era um Oshawott, agora um Pivot. Então tem um potencial para, agora que os protagonistas já amadureceram, meio que retomar toda aquela narrativa de independência e tudo mais. Até porque eles vão estar na escola sem tanta influência dos Trovonautas, que vão continuar na história, que já apareceram na prévia. Só que eles devem ter um papel um pouco reduzido em comparação ao que aconteceu até agora. E tem um outro grande fato que a gente não comentou, que no final desse arco agora, spoiler, mas o Sprigatito evoluiu em Floragato. Então tem uma nova dinâmica que ele pode ter agora com a Liko. A gente não viu como vai ser ainda. Eu espero que isso inicie uma onda de evoluções, porque eles meio que estão fazendo as coisas coordenadas, né? O Roy pegou um Pokémon, a Liko pegou um Pokémon, depois de muito tempo a Dot também pegou. Aí depois foi Coco aprendeu o ataque, Sprigatito aprendeu o ataque, então eles meio que estão fazendo as coisas meio em levas, assim, né? Então se agora iniciar uma leva de evolução, eu vou adorar, por mais que eu ache o Crocalor feioso, eu acho ele feioso, eu ia falar isso. De uma forma divertida, então eu acho que ia ser legal a dinâmica Crocalor e Roy. Acho que o anime tem grande chance de fazer o Crocalor dar muito certo. Não, eu confio, porque o anime tá trazendo muita personalidade pra cada Pokémon que aparece. Então, mesmo o Crocalor sendo meio feinho, eu acho que eles conseguiriam fazer funcionar. Mas eu preferia que eles evoluíssem o Atro e fizessem
ter alguma utilidade pra esse Pokémon, porque ele não tem. Eu acho que dos dois, quem tem mais chance de evoluir é o Wattrel, porque o Fuecoco ele é muito fofo do jeito que ele é, e pelo que eu vejo, ele ainda vende muito produto. Eu acho que ele deve ser o mais popular. Sim, assim, ele é mais mascote do que o Sprigatito, eu diria, sabe? Pro anime no momento. Então acho que faz mais sentido manter ele mesmo que evolua o Sprigatito. E ele é perfeito e fofo do jeito que ele é. Tipo, as cenas dele cantando, a forma como o Roy motiva ele na batalha através da musiquinha, é assim, é um espetáculo. Aquilo eu amo. Então, eu ainda quero que ele evolua, mas tipo, não agora, sabe? Tipo, deixa meu bebê em paz, ainda tá cedo, ele é só um bebê. E quem você acha? O que ele tá fazendo aqui? E quem você acha que evolui da Dot? Quaxley ou Tinkatink? Quaxley. Não, definitivamente. Porque o Quaxley... É pior que a gente não viu tanto da Dot quanto a gente viu nos outros dois, então eu gostaria que desse um tempo a mais para ela se mostrar, igual fizeram segurando ela capturar um Pokémon novo. Mas o Quaxley, eu acho que ele já é um Pokémon que contrasta muito com a personalidade da Dot, e evoluindo só tem potencial para isso ser amplificado, sabe? Eu acho que narrativamente faz muito sentido evoluir. Né? Ele já é mais vaidoso, né? Então isso já é um fator. E ele também tem um ar mais maduro dos três iniciais. Não, nem tanto. Tipo, sim. Não é mais maduro. Eu sinto que sim. Também. Então ele evoluir não faria tanto. Mas a Sprigatito, ela é muito... É uma Pokémon caprichosa. Ela faz muitas coisas por capricho. Então eu ainda acho que o Quaxley é mais responsável, porque ele fica tipo, nossa, tem esses dois bobões, a teimosa e o pateta. Eu tenho que equilibrar um pouco ali. Então eu tô torcendo. Eu acho que qualquer um dos dois ali que evoluísse eu ficaria feliz, mas eu acho que o Quaxley combina mais, assim, ter uma evolução pra ele. Mas o que mais você espera que aconteça nessa nova leva? Mais alguma coisa que você não sentiu que teve tanto até agora no anime? Ou você acha que o tom já tá no ponto? Assim, eu tô muito feliz porque a gente vai ter batalhas diferentes, porque nesse primeiro arco um dos problemas são muitas batalhas repetidas. É muito Charizard versus Cerulege, é muito Sprigatito e Fuecoco versus Pikachu, Sprigatito versus Fuecoco, é sempre os mesmos Pokémon batalhando. Então isso, ver outros Pokémon lutando já vai ser ótimo. E além das evoluções, eu também espero umas capturas novas, né? Pelo menos mais um Pokémon pra cada ali. Sim, tem algum em mente que você queira ver, ter mais destaque, de Paldeia especificamente? Pior que a Pokédex de Paldeia não é uma das que me cativam muito. Ela é meio fraquinha, né? Ela é meio fraquinha. E muitos dos Pokémon que eu penso que poderiam ser pegos, eles já são de alguém. Então, tipo, o Palmi e Palmo já tem. A Noêmia já tem. Né? Verdade, já tem a Noêmia. E eles são icônicos, de verdade. Pois Sei é. Lá, realmente, Paldeia tá um pouco deixando a desejar. Porque eu lembrei agora, por exemplo, daqueles Escaravelho. Eu quero Escaravelho na equipe de alguém? Não quero. Não precisa. Já teve episódio focado no Golfinho, não vai entrar na equipe de ninguém. O Flamengo, talvez. Mas eu não sei. Pra mim, ele combina mais com a Noêmia do que com eles. O Flamengo não combina com ninguém dali, eu acho. Tadinho! Não combina. Sei lá, talvez o... Tipo, quem você falou também tinha pensado... Ó, a gente já teve o Palafin, mas a gente já teve o Golfinho e ninguém pegou. A gente já viu o Golfinho e ninguém pegou. A gente já viu o Wiglet e o Wugtrio e também ninguém pegou. É meio complicado, não são tantos Pokémon assim em Paldeia, né? E não é uma Dex que... Sabe, a gente já teve o Mousehold, tipo, que entrou pra tripulação. Talvez alguém pegue ele no futuro, mas eu não sei. Ele tá em destaque no pôster, inclusive. Eu acho que se alguém fosse pegar, talvez seja... A Lico que salvou ele? A Dot? A Lico salvou eles, sei lá. Mas... Eu acho eles muito jogados, na real. Mas talvez, justamente porque a Lico já salvou ele, se fosse pra pegar, já tinha pegado. Talvez talvez outro treinador teria que criar um laço com ele. Ou o Rain, não sei. Mas pode ser também que a gente veja eles encontrando um Pokémon de outra geração que ganhou evolução agora. Tipo o Dunsparce, talvez. Isso sempre é possível, né? Porque mas é realmente, tipo, não tem muito, não tem mesmo, assim. Ó, um que poderia ser divertido, talvez, é o Toadscool. Eu acho que ele é um Pokémon que seria divertido. Eu acho que ele combinaria um pouco com o Rain, inclusive. Sim, o Toadscool nos jogos ele tem um lance dele ser muito covardão, né? Dele sair correndo. Ele tem muita personalidade, até no jogo, e o jogo não é nem tão bom assim mostrar a personalidade dele, sabe?
Então, assim, ter um Toadstool covarde, alguma coisa assim, é uma coisa que eu vejo potencial pra história. Fearow é um Pokémon fofinho que talvez aí ganhe alguma coisa. Eu não espero ninguém pegando Greavard, porque é um Pokémon de líder de ginásio, então não sei se eles... O anime já fez essa repetição antes, né? Mas não sei se... Mas eu gosto muito dele, mas eu não acho, até porque sendo um Pokémon fantasma, eles evitam um pouco colocar fantasma. Uma coisa que eu acho que poderia acontecer seria alguém pegando Charcadet e evoluindo pra Armarouge. Nossa, super. Eu acho que aqui o Rain poderia fazer isso pelo visual dele mais ser de fogo, mas eu acho que combinaria muito com a Lico para fazer o embate com o Amethyst de novo, porque eu acho que tá muito focado no Só conflito que dele ela com o Fritz, como heroína, né? e eu acho que faz mais sentido. Tipo, ela tomar um pouco as rédeas, sabe? Porque ela tá muito como donzela em defesa, que tem que ter um esquadrão de pessoa pra salvar ela. Gente, deixa a garota lutar sozinha um pouco. A Smoliv é um Pokémon que eu acho que combinaria, mas a gente já tem a Herói Já Arboliva. apareceu. Não, a gente não só já tem a Herói Arboliva, mas apareceu a linha evolutiva toda dele junto com o braço. É verdade, já são Pokémons do braço. Uhum. Um que eu acho que faria sentido é o Cetoddle. Sim. Mas ao mesmo tempo eu acho ele muito inclusive. Grande pro navio. Ele não caberia naquele barco. A Dawn já teve muito Pokémon grande, né? Nunca foi um problema. Mas eles não ficam fora da Pokébola na tripulação ali. Eu não sei. O Cetoddle parece muito grande. Mas tem o Wooper. O Frigg. De pau. O Frigbax seria incrível também, se alguém tivesse o Frigbax. Ai, verdade. Verdade, ele combinaria com alguém ali. Não sei quem. Sabe outro que eu adoraria, que não é necessariamente de aldeia, mas que tá muito conectado? O Applin, para evoluir. E eles, como já estão fazendo algumas coisas das outras regiões, né? Tipo, já podem trazer ele, já pode trazer um Applin aí. Mas, sabe quem eu acho que tem grande chance de entrar, que meio que combina com a vibe do anime? O bichinho que pinta. Elas pintam. Ai, eu acho ele tão horroroso. Elas pintam. Gente, eu não consigo. Eu esqueci o nome dele. Ele não é feio, ele é uma graça. Ele é tenebroso. É o Shroodle e o Grafaiai. O Shroodle é um fofinho. Você tem alguma coisa com Pokémon cabeçudo, não é possível. Ele é basicamente um olho verde gigante. Qual é o seu problema com cabeçonas? Não tem nada de errado. O Shroodle... depende das cabeçonas. O Shroodle, ele é fofinho. Ele tem um capacetezinho, ele tem um tufinho de cabelo que é de pincel, ele tem a linguinha roxa. Ai, não. Ele tem um olhão. Eu não gosto do... Tudo bem, amigo. Eu não gosto do esquema de cores dele, eu acho. Eu prefiro muito os Mirror. Ele é roxo! Ele é roxo. O que você não gosta no esquema de cor dele? Ele não é roxo de verdade, cara. Ele tem mais cores tóxicas. Ele é um Pokémon. Ele é tipo venenoso, não faz sentido. Mas ele grita tóxico pra mim. De um jeito que me afasta. Eu realmente imagina a fui atacado pelo esquema de cores. Tendo que lidar com a Tinka Tink querendo pegar os itens dela pra fazer martelo. E o Shuro pintando o quarto dela e acabando com o cenário dos streamings dela. Nossa, você quer infernizar a Dot? Você tem problema agora com pessoas introvertidas? É isso? Com streamers introvertidas? Nenhum, eu amo streamers introvertidas, mas eu tô pensando em potenciais de história. Ah, tá bom. Eu queria comentar um Pokémon de encerrar, né? O Wooper de Paldeia. Nossa, perfeito. O Wooper de Paldeia eu acho que tem grandes chances, mas... Que design, gente. Que Pokémon. Mas eu não acho que vamos ter muitas capturas. Eu acho que não vamos chegar a ter um time completo, assim. Não, eu acho que cada um deve acabar fechando em 3. 3 ou 4. Vai ser uma coisa meio Sol e Lua, assim, que os protagonistas, a maioria tinham, tipo, 2, 3 Pokémon. Por exemplo, o King Gambit, eu acho que se ele for aparecer, vai ser junto com um vilão, talvez com um chefe que a gente não viu ainda. Isso é verdade, é verdade. Que já corta o problema também de colocar um Pokémon não evoluído, porque as pré-evoluções não eram de aldeia. Então, acho que é um caminho bem provável pra eles. Enfim, os paradoxos, eu tô bem curioso em o que eles vão fazer com eles. Eu acho que se a gente for ver eles, vai ser nesse arco agora. Eu acho que a chance pros paradoxos vai vir depois. Porque, assim... Eles vão revelar Aqua, porque assim, nem nos jogos, os paradoxos eles não estão tão ligados assim ao Terapagos. Quando a gente para, tipo, quem jogou Scarlet Violet, né? E aqui eu vou dar um spoilerzinho do jogo, é revelado que o Terapagos, apenas a energia do Terapagos foi usada
para trazer os Pokémon do passado ou do futuro, das outras linhas do tempo para Paldea. Então, assim, ele não é tão necessário, ele não tem uma ligação tão direta com os paradoxos, ele só foi um meio de conseguir aquilo. Acho que a gente, quando encerrar o arco dele, talvez haja alguma coisa, alguma participação das IAs lá do Turo e da Arca pra usar a energia do Terápagos. Podem até adaptar pra ser uma IA do Lúcio, talvez. Sim, eles podem adaptar de alguma forma pra abrir um portal, até pelos desbravadores, né? Abrir um portal e os bichos virem, né? Os paradoxos. É engraçado que Sol e Lua, como que você comentou agora há pouco, ele fez isso de um jeito muito bom com as Ultra Q. É, que eles transformaram num arco de encontrar todas elas, né? Se eles conseguirem fazer alguma coisa assim com os paradoxos, vai ser legal também, porque os paradoxos você tem alguns bichos ridículos, tipo o Brute Bonnet, que eu acho que é capuz. Ai, eu não sei os nomes em português. Eles têm nomes em português, né? Eu esqueço disso. Nossa, Brute Bonnet eu acho horroroso. Então, ele é um Pokémon que, tipo assim, você consegue fazer uns episódios mais comédia com ele. Tem algumas tem alguns paradoxos que o objetivo deles claramente é a comédia, é a piada, é a que eles são uma grande chacota, no geral, assim. Sim, o Brute Bonnet é o Capuz Bruto, em português. Os únicos que eu sou muito fã dos paradoxos é os paradoxos de Volcarona, que é o Sinistral Winds e o Iron Moth. E os do Dolphin também, pra mim, são ok. E eu gosto do Galei. É a Valentia Férrea. Eu acho maravilhoso a Valentia Férrea. Olha que nome, que sofisticação, gente. Eu amo. O paradoxo do passado do Volcarona se chama Asa Rasteira. Slitherwing. Não, em português ficou bom, olha que incrível, quase nem não ficou. E os paradoxos do passado têm os nomes em português complicados, né? Polêmico. Mas Asa Rasteira eu achei legal, que é meio que tipo, dá uma ideia, nossa, que Pokémon esguio, não vou confiar muito nele, ele é rasteiro. E usa um adjetivo, incrível. Que um dos problemas que eu tô percebendo que a galera tá tendo com os nomes dos paradoxos do passado é que são os nomes que tem 2 substantivos, né? Asa rasteira, você tem ali de certa forma, um adjetivo, né? Que rasteira, eu sei que é substantivo, mas acho que também é adjetivo, não é? Mas enfim, eu acho que se o anime seguir por essa linha aqui, o Pokémon Sol e Lua, que pra mim é tipo o grande mousse que Pokémon já fez ali no anime foi esse, ele está por um bom caminho, então eu confio que tem um futuro com bastante potencial ali pra Horizontes. Tô gostando muito de Pokémon Horizontes até agora, acho que o anime pode ficar ainda melhor com um novo arco, e eu tô empolgado, eu tô muito empolgado. Sim. E antes de encerrar, então, vamos dar finalmente a resposta da escolha de treinadores, que acho que o pessoal já esperou demais, né? Escolha de treinadores. Se vocês escolheram Gotara, acertaram! Sim, no primeiríssimo episódio. Passa bem rapidinho ali, mas quando a Lico tá esperando o ônibus pra finalmente ir pra escola dela, ela encontra um Rattata. E ela não tá muito fã da ideia daquele Pokémon naquele momento, mas é o primeiro Pokémon que ela encontra. E eu acho emblemático que é um dos primeiros que os treinadores de campo de fato contam na sua jornada nos jogos. Então, pensaram muito bem nisso, não deram uma grande importância ali no momento, mas o Rattata ficou marcado na jornada de Pokémon Horizonte. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de pegar todos os Pokémons. E até o próximo programa. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.